Paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia. Nosso canal aí de estudos da Palavra de Deus, tá? E também com foco aí para a Escola Bíblica Dominical. E hoje vamos aqui a mais um vídeo, né, da Escola Bíblica Dominical, e esse vídeo é da lição de número 1, primeira lição do segundo trimestre de 2022, da revista da editora Betel. Tá? A revista de adultos aí da editora Betel, e vamos aí a essa lição, né? A lição de número 1, tá bom? Essa lição é para ser ministrada em 3 de abril de 2022, tá? E o tema dela é Apocalipse, o livro da revelação, amém? Tá, então vamos a essa lição, lembrando que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, vou deixar o link para essa lição que está publicada lá no nosso blog, o Clube da Teologia, e também o link para o comentário que eu faço dessa lição. Eu escrevi um comentário sobre ela e está lá no blog também, tá? Os dois links estão aí. Deixo também o link para você adquirir o meu livro, né? Deixa eu ver ele aqui, o livro tá aqui, ó. Esse livro, tá? O Maior Milagre de Jesus é o livro que eu publiquei aí pela editora Apres, de Curitiba. É uma benção, um material ótimo. Fala muito sobre cristologia, tá? E vai tratar sobre o maior milagre de Jesus. Você sabe qual é? Tá? Então, leia o livro, tá? Tá o link aí na descrição para você que quiser adquirir esse material, tá? Ou quem quiser também pegar comigo também, tem que me acessar aí pelo WhatsApp, tá? Bom, vou deixar também na descrição desse vídeo aquela chave Pix para você quiser fazer qualquer contribuição com o nosso canal, né? Cooperar aqui conosco, tá? Alguns irmãos têm ajudado, isso aí tem sido de grande valia, né? Sabemos que nada hoje se faz sem recurso financeiro, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos à nossa lição. Lição de número 12, perdão, lição de número 1, tá? Apocalipse, o livro da revelação. Na introdução, eu já apresento para os irmãos aí o foco principal dessa lição. Ela é uma introdução, na verdade, mostrando o que vai vir no trimestre. Então, trata ela assim, dessa forma com os alunos. Você que é professor, está preparando a sua aula, tá? Trata dessa forma. Ela é uma introdução, na verdade, ela vai mostrar para os alunos o que vai vir no trimestre aí, tá? Então, passa sempre assim, tipo assim, puxando eles um pouquinho para eles a curiosidade para o livro de Apocalipse. Bom, então, nessa introdução separei a parte que diz assim: nesta lição estudaremos de forma panorâmica o livro de Apocalipse. Isso aí é panorâmica, quer dizer assim, né? Só o panorama geral, porque ele não vai se aprofundar em algum assunto específico, né? Por exemplo, não vai falar sobre marca da besta especificamente, né? Sobre a besta que emerge do mar. Então ele vai falar sobre o livro de uma forma geral, o livro de Apocalipse, tá bom? Não um assunto específico, não vai entrar, né, destrinchar um assunto pormenorizado. Então é uma forma panorâmica. Bom, também separei a parte que diz assim, ó, abordaremos sobre a necessidade de vigilância, santidade e perseverança na palavra de Deus, tá? Sobre isso aqui eu escrevo o seguinte, coloquei lá no blog lá, são objetivos práticos da lição, tá? Então esses objetivos aqui são para a nossa prática do dia a dia, isso é importante, né? Isso aqui devemos estimular os alunos a buscar isso aqui, ó, vigilância, santidade, perseverança na palavra. Tudo isso aqui, quando você está ministrando a aula, procure sempre dar uma atenção a isso aqui, tá? Tudo que você falar, procure ver se não dá para você encaixar esses detalhes aqui. Você que é professor, você que é aluno, está aprendendo aqui nessa pré-aula, nesse vídeo, vale a pena você tomar essas características do livro de Apocalipse, né, da lição aqui como um todo, você pegar para a sua vida os aspectos práticos, como você pode mudar, o que você tem que fazer, quais são as atitudes que você tem que mudar na sua vida, colocar em prática na sua vida, tá bom? Bom, vamos para o tópico 1, o tema é por que estudar Apocalipse, é a pergunta do tópico, né? O tema é uma pergunta. No subtópico 1.1, o tema é uma prevenção contra seitas e heresias. E aí, separei a parte que diz assim, ó, as seitas, pontinho, pontinho, trazem o seu bojo
ensinos sobre a volta de Cristo, grande tribulação, milênio e vida após a morte. Tá? Sobre isso aí eu escrevi o seguinte: os conteúdos dessas seitas é de total heresia sobre esses assuntos que tratam de Cristo, pois esses são assuntos difíceis até no meio ortodoxo, até para o meio ortodoxo, quanto mais para movimentos sectários que misturam as escrituras e com as superstições, né? Superstições e achismos de curiosos. Tá? Isso aqui é o seguinte: os ensinos de Apocalipse não são fáceis, são difíceis da compreensão, tá? Alguns são obscuros, você tem que estudar bem detalhadamente, comparar, ver outros autores, o que já foi escrito sobre aquilo ali, tá? Até para o meio ortodoxo é complicado, quanto mais para algumas seitas que existem por aí, que mistura esses assuntos com crendices populares, achismo, de curiosidades, tá? Do meio teológico. Então isso aí é perigoso. Você que é estudioso da palavra, procure pesquisar nos melhores autores, o que eles falam, o que eles afirmam, tá? Isso aqui é importante. Bom, continuando aí, separei a parte também que diz nesse subtópico: falam de Jesus, utilizam também a Bíblia, visitam os lares, buscam adeptos. Sobre isso daí, eu coloquei lá no blog, coloquei lá na minha página, algumas religiões que se utilizam dessa forma de visita nos lares, né? Se utilizam disso para poder ganhar adeptos. E eu coloquei lá quais são as religiões que são consideradas seitas pelo meio evangélico, pelos cristãos, né? Nós consideramos como seitas. Alguns ensinos, né? Alguns ensinos são heréticos, são heresias, tá? E eles utilizam disso, dessas formas, né? Dessas coisas, desse tipo de prática, né? Visita em lares. Mas o principal que eles utilizam, na verdade, além da visita nos lares, né? Eles também utilizam do ensino. Se você abrir a sua porta para uma dessas seitas, eles vão visitar a sua casa, visitar você, e eles vão querer fazer um grupo de estudo ali na sua casa. Eles vão querer te puxar logo para um estudo sobre escatologia, sobre o tema que você achar interessante. E eles vão querer te doutrinar nisso daí. Eles vão te ganhando assim, né, pelo estudo, tá? Então isso aí é bom, né, cada um ficar apercebido disso daí. São considerados seitas, né, por causa dos ensinos heréticos que carregam. Então isso é importante salientar e alertar os alunos. Continuando aí, no 1.2, o tema é um chamado à santificação. E aí separei a parte que diz assim, ó: ao depararmos com a revelação das profecias que se cumpriram, e aqui eu acho interessante, eu até coloquei aí na lição, no meu comentário, algumas que já se cumpriram, né? Algumas profecias que já se cumpriram. Estamos falando de escatologia, né? De Apocalipse, algumas que já se cumpriram. E aí eu coloquei como a queda dos impérios, né? Babilônico, Império Persa, o grego. Coloquei também a queda do Império Romano, tá? As profecias escatológicas sobre isso daí, lá em Daniel. Por que a profecia de Daniel, que fala lá em Daniel 2, que fala da estátua aqui do sonho de Nabucodonosor? E por que aquela profecia é escatológica? Porque ali tem uma mensagem para os últimos dias, aonde uma pedra é cortada, né, da terra, e aí ela é arremessada contra a estátua, e a estátua vem abaixo. Então tudo isso aí é uma parte do estudo da escatologia. Isso aí, profecias que já se cumpriram, né? E tem também na lição, nesse subtópico, profecias que estão se cumprindo agora. E aí eu coloquei algumas. Por exemplo, a pandemia, né, da Covid-19, a guerra na Ucrânia, tá? Profecias que estão se cumprindo. De onde vêm essas profecias? Elas registram em Mateus 24:7, onde fala de guerras e rumores de guerras, pestes, né, e fome. Então, o texto de Mateus 24, ele é todo escatológico.
O versículo 7 vai falar de um assunto que tem para os últimos dias, né? Para os últimos momentos da igreja na terra. É o que está acontecendo. Então separei também aí a parte que diz assim, ó, a santidade é o estilo de vida do verdadeiro cristão. Sobre isso aí eu escrevi o seguinte: a santidade é a separação do sistema mundano, né? E existem falsos crentes, aqueles que são amigos do mundo, não aguardam a volta de Cristo e se contentam em serem apenas crentes nominais, tá? Isso aí, aqui está falando que a santidade é o estilo de vida, né? A pessoa, quando você vê uma pessoa que busca a santidade, você identifica ele facilmente como um cristão, como um crente, tá? Por quê? Porque esse é o estilo de vida do crente, uma vida de santidade, ou seja, separação das coisas mundanas. O crente, o que se santifica, ele não se mistura muito com o que é mundano, o que é mundanismo, tá bom? Então aí, o meu alerta sobre isso é que existem muitos cristãos, muitos crentes, que não aguardam mais a volta de Cristo, a segunda vinda do Senhor. Tá? Eles ficam até tristes se falar que Jesus vai vir hoje. Né? Jesus pode vir a qualquer momento. Eles não gostam desse tipo de mensagem, porque eles estão mais acomodados com o mundo. Tudo que eles buscam é uma vida de paz aqui. Tá? Isso aí é uma grande realidade. Alguns deles, esse tipo de crente, eles preferem ser classificados como crentes nominais. O que é um crente nominal? Você lembra que o pessoal falava muito assim, às vezes, dos católicos, né? Fulano é católico praticante ou não praticante? Existia uma diferença, né? O pessoal colocava uma diferença para classificar entre o católico que vai à igreja e aquele católico que é só ali se diz católico, mas ele não vai, raramente ele vai numa missa lá. Então, assim como existia aquele tipo de classificação entre os católicos, existe também a classificação entre os evangélicos também. O crente nominal. O que é o crente nominal? É aquele que ele é um simpatizante do evangelho. Ele só ele só tem um nome de crente. Ele afirma ser crente, né? Mas ele é um simpatizante. Como é que a pessoa sabe como é que você vai saber se você é um crente nominal ou não? Por exemplo, marca-se a Santa Ceia na tua igreja. Você está preocupado que aquele domingo é Santa Ceia e você tem que estar na tua igreja para poder participar da Santa Ceia? Eu sou preocupado, eu estou preocupado com isso, domingo é Santa Ceia, eu vou ter que estar na minha igreja. Então você não é um crente nominal, você é um crente, como se fosse lá o católico, seria um praticante, por assim dizer, né? Então você é um crente salvo, pelo menos é um crente que busca a salvação, né? Não é nominal. O nominal, como é que ele faria? Tem ceia na sua igreja, domingo, lá foi falado, foi avisado lá nos grupos da igreja, tem ceia, Santa Ceia. Aí o nominal vai fazer o quê? Não sei se eu vou, se der eu vou. É o nominal, se der ele vai, né? Escola dominical, raramente ele vai. O nominal dificilmente vai à escola dominical. O que o crente nominal gosta? Ele gosta de festividade, né? A festividade, ele tá presente. Esse aí é o crente nominal, ele gosta de eventos sociais, mais sociais do que eventos devocionais. Essa é uma realidade. Marca uma oração e dificilmente ele vai. Ele não gosta de oração, não. Né? Vamos lá para o 1.3? Parece até que eu estou falando de alguém, né, assim, especificamente. Não, eu estou falando um crente nominal, ele desse jeito aí. 1.3, o tema é uma exortação à evangelização. E aí separei a parte que diz assim: quando vemos tudo o que está prestes a acontecer no mundo, lembramos das pessoas que ainda não tiveram um encontro vivo com Jesus. Tá? Isso aqui é um tipo de incentivo, isso aqui é um incentivo, né, para você evangelizar. Isso aqui, eu até escrevi sobre isso aqui, que esse é um incentivo pela empatia. Ele puxa a tua empatia. Quando você vê tudo o que está para acontecer, se você acreditar realmente na escatologia, né, até mesmo pelos eventos que já aconteceram e outros que estão acontecendo, se você crê realmente que vai acontecer desse jeito, você se sente pela empatia,
você se sente exortado a ajudar a obra missionária, ou fazer missões, ou evangelizar. Você se sente exortado a isso. Por quê? Porque você vê que muitas pessoas estão indo para o inferno. Muitas pessoas estão longe do caminho do Senhor. Essa é uma realidade. Então a ideia da escatologia é uma exortação também para evangelizar. Bom, vamos aí. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu separei a parte que diz assim, ó, convidar para o próximo culto, envolver-se ativamente na tarefa de ganhar almas para Cristo. Aí sobre isso daqui eu escrevi o seguinte: essas atitudes têm sido esquecidas por muitos crentes, tá? Então o que é convidar para o próximo culto e se envolver ativamente? É a obra que nós temos que participar na igreja. Está convidando as pessoas para os cultos, se envolver ativamente naquilo que é parte de evangelização, missões, tá? Muita gente deixa isso para lá, deixa isso de lado. E não pode, isso aí é uma tarefa principal da igreja. Então as pessoas se preocupam mais hoje em dia com eventos sociais na igreja. A festividade, dependendo do tipo de coisa, ela pode se tornar somente um evento social. Mas uma festividade na igreja, ela pode ser tanto social, né, como espiritual. Tá? O ideal é que ela seja somente espiritual, mas você vai ver situações e até igrejas, ministério que vai fazer ela somente social. É um tipo de evento que muitas pessoas vão poder ir, e é bonito, né? Se torna bonito, em vários grupos de coreografia, vários pregadores conhecidos, cantores famosos, e aí as pessoas vão, se alegram, mas e a parte espiritual? Será que naquela festividade houve, por exemplo, um clamor pelas almas? A pregação foi cristocêntrica para salvar pessoas? Então, toda essa parte espiritual vai sendo deixada de lado hoje em dia. E os cristãos, você que é servo de Cristo, tem que investir mais na parte de evangelização na sua igreja. São duas áreas importantes, evangelização e ensino bíblico. Áreas importantes. Vamos acrescentar mais uma aí? Tá? Oração, parte espiritual aí da igreja, tá? Um culto de oração, oração do círculo de oração, isso é importantíssimo. Outra coisa importantíssima, evangelismo. Marca um evangelismo uma dificuldade, irmão, para aparecer gente para ajudar. Escola dominical, você só se você for na casa dos irmãos é para acordar eles no portão deles, porque muitos não querem ir. Então tá sendo cada vez mais difícil essas áreas na igreja, e essas são as principais áreas. A escatologia tem que nos exortar a isso, né? Vamos lá, então. O tópico 2 é aspectos importantes do livro de Apocalipse, né? Bom, aqui o 2.1 tem o número 7 no Apocalipse. Eu pulei isso aqui que eu achei que não está acrescentando muita coisa, não. Não acrescentou muito. Você dá uma lida aí, você que é professor, você que é aluno, eu vejo que não está acrescentando tanto, só fala do número 7 no livro. Não está dizendo muita coisa, não. O 2.2, vamos para esse aqui. O tema desse subtópico é a soberania e o plano divino. Aí separei a parte que diz assim: havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. E aí, aqui é interessante, né? Você fica ligado que esse predestinados aqui, esse termo, nós temos que tratar numa visão arminiana, tá? Existem aquelas duas visões, né? A arminiana e a calvinista. A calvinista entende a predestinação como algo mais fatalista, né? Não digo, tem uma fatalista mesmo que é mais terrível, né? Que é terrível, né? A calvinista mesmo não é terrível, ela é uma visão diferente, né? Então ela trata a predestinação como uma ideia de que ela já vem predeterminada, definitiva. Alguns já teriam nascido para a salvação, enquanto outros nascido para a perdição. E aí todos, pela soberania de Deus, seriam, né, definidos para cada um para o seu fim, ao qual foi traçado pelo Senhor. E que o livre-arbítrio não existe, né, no caso da predestinação, da visão calvinista, esse livre-arbítrio seria apenas uma ilusão,
né? Mas na visão arminiana, que é a que os pentecostais defendem, o livre-arbítrio, ele existe, né? Nós escolhemos se queremos ir para o céu ou não, isso aí é uma escolha de cada um, tá? E nós entendemos nessa visão que a predestinação, ela não é fatalista, ela não assim, todos nós fomos, existe sim predestinação, mas todos nós fomos predestinados à salvação. Essa é a nossa visão, tá bom? Até coloquei aí em Efésios 1:12, ele fala assim, para o que nós fomos predestinados, ó, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Efésios 1:12, dessa forma seríamos todos predestinados para louvor da glória de Deus. Essa seria a nossa predestinação. Quando o apóstolo Paulo fala predestinados, estaria ele se referindo a isso, tá? Bom, então, continuando, separei a parte aí também que diz: no livro do Apocalipse pode ver sua vontade sendo estabelecida de forma plena e irresistível e definitiva sobre todo o universo. Bom, isso daqui demonstra a soberania de Deus, aonde afirma-se que o juízo e tudo que está previsto em Apocalipse para acontecer vai acontecer e não tem como ninguém impedir. Então isso é a soberania de Deus. Pela soberania do Senhor essas coisas vão acontecer. Bom, e aí separei a parte que diz também que para os salvos, né, para os servos de Cristo, sua soberana vontade é um acalento. A soberana vontade de Deus seria um acalento. Por quê? Pela soberana vontade de Deus, a igreja vai ser salva. A igreja não vai passar pela grande tribulação, ela será salva, será poupada. E aí, para nós isso é um acalento, para nós é importante isso, nos dá uma satisfação em estar servindo a esse Deus, porque nós vamos ser livres do juízo, tá? Como Malaquias capítulo 3, verso 17, 18, acho que é por aí, né? Fala que serão para mim um particular tesouro no dia, né? Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, então vereis, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve, então vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então nós vamos ser poupados, tá, do juízo. Vamos lá, vamos continuar. O 2.3, o tema é perigos ao lidar com o Apocalipse. Separei a parte que diz assim, ó: será necessário recorrermos a Daniel, Ezequiel, Zacarias, Malaquias 1 e 2, Tessalonicenses, né? Malaquias e 1 e 2 Tessalonicenses. Bom, isso aqui, né, esses são livros escatológicos, né? Isso aqui é uma explicação que eu coloco lá no nosso estudo. São livros escatológicos, livros que escatológico é Apocalipse, mas esses livros eles auxiliam a escatologia, né? Daniel fala lá da 70ª semana, né? Ezequiel trata do templo, tá bom? Então aí tem assuntos escatológicos nesses livros. Tessalonicenses fala da vinda do anticristo, tá? Então é perigoso você lidar com o Apocalipse se você pegar somente o que está em Apocalipse. Aí muita gente criou muitas heresias. Se você pegar isoladamente só Apocalipse, tem que equiparar a mensagem de Apocalipse com as mensagens que tem em todos esses livros escatológicos. E aí você fazer um juízo aí, né, da sua interpretação para poder chegar a um consenso. Tá bom? Continuando aí, separei também a parte que diz assim, ó: qualquer nome apontado como anticristo agora é apenas especulação. Tá? E aí, não só isso, né? Eu coloquei um acréscimo informando que não é só sobre o anticristo, não. Existem muitas especulações que são colocadas hoje entre os estudiosos de Apocalipse, alguns, né, por causa da arrogância, né? Falta de um estudo, de uma humildade, aí eles colocam um montão de especulações no livro de Apocalipse. Aí tem especulações sobre a marca da besta,
né, sobre o estado intermediário dos mortos, e por aí vai, né? Bom, no 3, o tema do tópico 3 é uma visão panorâmica do livro, e aí no 3.1 o título é O Local da Revelação Apocalíptica. Aqui vai falar sobre a ilha de Patmos, né? Eu separei a parte que diz assim, ó: João é enviado para uma ilha a cerca de 55 quilômetros da costa da Ásia Menor, tá? Então, sobre isso aí, eu trato um pouquinho aí sobre essa ilha, né? Essa ilha, até hoje ela tem esse nome, né? Ilha de Patmos. Ela tem lá seus 2.000 e tantos habitantes e ficava a 55 quilômetros. Naquela época não dava para nadar até a costa, né? Por isso aquela ilha era usada como uma prisão do imperador para os presos perigosos. Então lançava eles lá, não tinha muitas embarcações, na ilha não tinha como fazer embarcações. Se você olhar fotos dela hoje, é parecido com o que era na época. Ela é muito rochosa ali, então não tinha muita floresta para poder fazer embarcações e fazer jangadas, né? Então por isso eles ficavam ali exilados naquela ilha. Era um exílio. E esse aí, João, ele ficou lá. Conta-se, né, algumas histórias que o imperador Domiciano, ele teria condenado João à morte por causa da pregação do evangelho, mas João não pôde ser morto. Foi livrado pelo Senhor. Teria sido, aí já entra mais num campo de especulações, né? Teria sido jogado num caldeirão de óleo, um caldeirão de óleo quente, mas não morreu. Bom, isso aí, né, não sabemos se é a realidade, mas o fato é que ele foi exilado na ilha por esse imperador, Domiciano. Bom, continuando, separei também a parte que fala o local mais inóspito e isolado, contra toda a lógica. Foi também o local onde João recebeu a maior revelação da sua vida, tá? É provável que o João tenha ficado ali, eu escrevi sobre isso aí, que João provavelmente ficou ali uns 4 anos, né? Há registro aí que foi por volta disso aí, 4 anos, e aí, após receber o Apocalipse, ele volta para Éfeso, onde ele continuou dirigindo a igreja de Éfeso, e ali, né, ele morre de velhice, mas dali de Éfeso ele teria enviado as cartas do Apocalipse e também o livro da Revelação, porque o livro é com as cartas também. Ele teria enviado essas cartas para as 7 igrejas da Ásia, tá bom? E ali essas igrejas recebem as cartas e elas começam a ser divulgadas, né? E aí virou o livro de Apocalipse. Bom, vamos lá. No subtópico 3.2, o tema é sua mensagem abrangente. Sua mensagem abrangente. Separei a parte que diz assim, ó: as epístolas são uma mensagem doutrinária à Igreja de Cristo, né? Sobre isso aí eu escrevi que na época, quando o apóstolo Paulo ele começa a ganhar almas, instituir igrejas, foi necessário ele enviar cartas para essas igrejas, né? Porque antigamente a doutrina era verbal, né? Então ele passa a ser aí, a doutrina agora passa a ser escrita por causa das cartas que o apóstolo Paulo precisou enviar, e depois alguns outros apóstolos também enviaram cartas também, e aí consolidou-se a doutrina escrita na igreja. O 3.3, o tema central do Apocalipse. Sobre isso aí eu separei a parte que diz assim, ó: encontramos o tema em Apocalipse 1:7, que fala da revelação de Jesus, né, a volta do Senhor Jesus, tá? 1:7 que fala: vem com as nuvens e todo olho verá. Sobre isso daí é o seguinte, eu dou uma explicação, né, que todo esse vem com as nuvens se refere à volta de Jesus, todo olho verá, que todos vão ver, né? Isso aí vai ser no dia em que for salvar Israel, libertar Israel no final da grande tribulação. E aí fala que todos o verão e se lamentarão, até os mesmos que o traspassaram. Quem foi os que transpassaram Jesus? Se refere aos judeus, tá? Se refere aos judeus. Não foi os romanos.
Não, os romanos fizeram aquilo porque os judeus entregaram Jesus para eles. Quem vai se lamentar por Jesus, esses que transpassaram, serão os judeus, porque são eles a quem Jesus virá salvar. No dia em que o anticristo estiver cercando Jerusalém. Bom, aqui fala também o desejado das nações, nesse subtópico, esse desejado com D maiúsculo aí, eu separei que se refere ao Senhor Jesus, tá? Conforme trata Ageu 2, verso 7, é lá que aparece a profecia da vinda do desejado das nações, tá bom? Bom, então é isso daí, né? Estamos encerrando aqui. Peço a você que deixe aí o seu like, né, no nosso vídeo, tá bom? Se inscreve caso você não tenha sido inscrito ainda. Obrigado por ter ficado até aqui conosco, né? Bom, nessa conclusão, deixo algumas recomendações, como sempre. Procura assim elaborar perguntas para a classe, procura também fazer uma revisão dos pontos que você já abordou nessa lição, é bom para fixar aí o estudo, tá? Ore com a classe e apresente a próxima aula, fale alguma coisa da próxima aula, assim para estimular os alunos, né? Para estar na próxima aula junto com vocês, tá bom? Para despertar aí a curiosidade. Deus abençoe a sua vida, tá? Lembrando aí, ó, na descrição do vídeo tá a nossa chave Pix, caso você quiser cooperar conosco, tá bom? O link para você adquirir o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus, tá? Fica aí a nossa dica aí para você. Deus abençoe, uma excelente aula para você, em nome de Cristo.